Atos 9. A paz do Senhor, amados, é muito bom poder compartilhar essa palavra com você. Eu gostaria de pedir para você se inscrever em nosso canal e, se possível, compartilhar essa mensagem de Atos 9. Isso vai ajudar nosso canal a crescer e a alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe grandiosamente, pelo simples fato de você estar aqui, e que o Espírito de Deus possa estar com você a cada passo que você der. A palavra de hoje é Conversão de Saulo e o início de seu ministério. Atos 9, 1 ao 43 diz assim: E Saulo, ainda soprando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao chefe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que se achasse alguns deste caminho, tanto homens como mulheres, ele os trouxesse presos a Jerusalém. E indo, aconteceu que, chegando perto de Damasco, repentinamente brilhou ao redor dele uma luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz lhe dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, e entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. E os homens que viajavam com ele pararam emudecidos, ouvindo, de fato, a voz, porém não vendo ninguém. E Saulo se levantou da terra e, tendo aberto seus olhos, não via ninguém, e sendo guiado pela mão, levaram-no a Damasco. E ele estava 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo, de nome Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse: Levanta-te, e vai à rua chamada Direita, e pergunta na casa de Judas por um chamado Saulo, de Tarso, porque que ele ora. E ele viu em visão que um homem, de nome Ananias, entrava, e sobre ele punha a mão, para que voltasse a ver. E Ananias respondeu: Senhor, eu ouvi de muito sobre este homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este me é um vaso escolhido para levar meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Porque eu mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e pondo as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor, que é Jesus, aquele que apareceu a ti no caminho, me enviou para que tu voltes a ver, e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram como que escamas dos olhos, e imediatamente voltou a ver, e levantando-se, foi batizado. E ao comer, ele se fortaleceu. E Saulo ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, dizendo que aquele era o Filho de Deus. E todos os que o ouviam ficavam admirados, e diziam: Não é este aquele que em Jerusalém tentava destruir aos que invocavam este nome? E não foi para isso que ele veio aqui, para os levar presos aos chefes dos sacerdotes? Mas Saulo se esforçava muito mais, e confundia aos judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E passados vários dias, os judeus tiveram conselho entre si para o matarem. Mas as ciladas deles foram conhecidas por Saulo, e eles vigiavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem matá-lo. Porém os discípulos, tomando-o de noite, levarão-no abaixo pelo muro em um cesto. E Saulo, tendo vindo a Jerusalém, procurava se juntar aos discípulos, mas todos tinham medo dele, não crendo que fosse discípulo. Mas Barnabás, tomando consigo, trouxe-o aos apóstolos, e contou-lhes como no caminho tinha visto ao Senhor, e tinha-lhe falado, e como em Damasco tinha falado ousadamente no nome de Jesus. E ele estava junto deles, entrando e saindo em Jerusalém.
e falando ousadamente no nome do Senhor, falava e discutia também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. E os irmãos, ao perceberem isto, o levaram até Cesareia, e o enviaram a Tarso. Então as igrejas por toda a Judéia, e Galiléia, e Samaria, tinham paz, e eram edificadas, e andando no temor do Senhor, e na consolação do Espírito Santo, se multiplicavam. E aconteceu que, Pedro, passando por todos os lugares, veio também aos santos que habitavam em Lida. E ali ele achou a um certo homem chamado Enéias, que havia 8 anos que jazia numa cama, que era paralítico. E Pedro lhe disse: Enéias, Jesus Cristo te cura, levanta-te, e faz tua cama. E logo ele se levantou. E todos os que habitavam em Lida e Sarona ouviram, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma certa discípula, de nome Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e doações que ela fazia aos necessitados. E aconteceu naqueles dias, que tendo ela ficado doente, morreu, e tendo-a lavado, puseram-na no compartimento superior. E como Lida era perto de Jope, os discípulos, ao ouvirem que Pedro estava ali, mandaram-lhe 2 homens, rogando-lhe que não demorasse a vir a eles. E Pedro, tendo se levantado, foi com eles, o qual chegou, e o levaram ao compartimento superior, e todas as viúvas o rodearam, chorando, e mostrando-lhe as túnicas e roupas que Dorcas tinha feito quando estava com elas. Mas Pedro, pondo para fora todas, pôs-se de joelhos, e orou, e virando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te, e ela abriu seus olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, tendo chamado aos santos, e às viúvas, apresentou-a viva. E isto ficou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E aconteceu que ele ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão Curtidor. O estudo de Atos 9 é importante para lembrarmos de uma coisa: o maior milagre feito pelo Senhor é transformar a vida de alguém. Uma mudança tão radical de Saulo era inimaginável para qualquer um que o conhecia ou que tinha ouvido falar dele. Contudo, o Senhor mudou completamente a direção da vida dele e fez ele viver extraordinário. Assim também, Enéas talvez pensasse que jamais iria sair da cama novamente. Para os parentes de Dorcas só restava lembranças de uma serva do Senhor. Mas Deus, pelo seu grande amor, devolveu alegria para aqueles rostos através dos seus servos. O apóstolo Pedro foi solicitado pelo Senhor para ir a Cesareia e cumprir a vontade dele, como pode-se ver no estudo de Atos 10. Deus também usou Filipe, como vimos no estudo anterior, e começou a usar Paulo, como você acabou de ver nesta leitura. No entanto, com quem o Senhor pode contar neste tempo para propagar o Evangelho? Esteja ciente que Ele conta conosco para que transformações como essas vistas neste estudo possam ocorrer na vida de mais e mais pessoas. Então, posicione-se, porque é neste tempo que o Senhor quer usar você. Amém.